Muy Bom buenos dia días. e boa tarde para todos os irmãos e as irmãs que estão no dia de hoje em nosso encontro. Bom dia também para quem está, todos vocês que estão aqui hoje comigo. Eu estou muito bem acompanhada. Tem muitas pessoas aqui comigo e eu creio que todos vocês, os irmãos, que seguramente pela primeira vez se congregam hoje na igreja depois de um ano longo, estarão felizes e contentes, eu creio. Estarão muito felizes e muito contentes, porque a congregação faz muita falta. O congregar-nos é uma necessidade espiritual. É uma necessidade grande em nós, como essa necessidade de comer, de alimentar-nos. E assim que eu os cumprimento com muito carinho e dou graças a Deus também porque o Senhor permitiu que novamente a igreja se abra suas portas, e pensamos também, meditamos que vemos também a obra do diabo, porque o diabo sempre quis destruir a igreja, acabar com a igreja, acabar com todos os seguidores do Senhor. E por isso, pois, o diabo se presta para tantas maldades, para fazer mal, fazer danos. E muitas pessoas, durante esse longo ano de pandemia, muitas pessoas foram vítimas do diabo. O diabo os venceu, o diabo acabou com as vidas espirituais de alguns, mas eu confio e espero que reconsiderem, que analisem novamente sua vida, sua situação, aqueles que se retiraram, e outra vez voltem ao caminho, porque seguir o caminho do Senhor é o mais formoso na vida, mas nosso inimigo o impede. O diabo os impede, faz as pessoas pensar, sentir coisas contrárias da realidade. E por isso nós também estamos aqui lutando e orando por todos os nossos irmãos e nossas irmãs que desesperaram, que ficaram tristes, que voltaram atrás, que desanimaram. Aqui estamos orando e pedindo a Deus por todos. E novamente eu dou graças ao Senhor pela reabertura das igrejas. Espero que assim aconteça em toda a América do Sul, América Central. Espero que todas as igrejas também no México, na Europa, também estejam as portas abertas. Espero essa grande notícia. O único é que alguns irmãos, pois, de repente, sentirão minha falta no domingo. Eu também sentirei falta deles, porque são muitas as mensagens que chegam. Mensagens de agradecimento também, mensagens dos irmãos, onde há muitas pessoas novas, pessoas recentes, que me contam que aprenderam tanto, aprenderam doutrina, e muitas pessoas, pela primeira vez também, que ouviram os ensinamentos em todo o ano. Eles também estavam prontos, preparados para quando abrissem as igrejas, pudessem se congregar para estar experimentando tudo que nós falamos de nosso Deus. Tudo que falamos do Senhor, eles querem viver. E quando se abre a igreja, eu quero ouvir também a profecia, quero também desfrutar desses dons espirituais que vocês ensinam. Assim que, por todas essas coisas, estamos muito felizes, contentes. Obrigada, nosso Deus, por esta vitória, por este triunfo, porque isso tem sido uma experiência muito difícil para muitas pessoas, muito difícil. Muitas pessoas até ficaram loucas, muitos ficaram perturbados, ficaram doentes psicologicamente. Assim que tudo isso trouxe muitos males. Mas muitas pessoas me disseram que há servido para refletir, para outros para buscar mais nosso Deus. Assim que bom, esperamos o melhor, esperamos coisas boas que Deus tenha feito em nossas vidas, que vocês tenham recebido essas experiências para bem sempre. E também lhes conto, irmãos, que, pois, vamos combinar e ver que, ocasionalmente, quando as igrejas já estejam funcionando, toda semana como antes, pois estarei ocasionalmente com vocês dando um ensinamento, assim como hoje, para não perder o costume, porque eu também já estava aqui acostumada a estar aqui com vocês. É que há tanto para aprender, na Bíblia há tanto para aprender, irmãos, há tantas coisas que não sabemos que ler. Tudo da Bíblia é tão importante,
Então, pois todas essas coisas tão importantes, eu creio que de uma ou outra forma o Senhor me permitirá estar também assim direto com vocês ocasionalmente. Não é que estou me despedindo no dia de hoje, não. Certamente, obrigada. Certamente meus chefes lá no escritório da igreja vão me dizer que eu tenho que trabalhar todavia 1, 2 ou 3 ou 4 domingos, não sei quantos. Bom, o Senhor também, eu lhe digo ao Senhor que me ajude e me ensine como poder estar com todos meus irmãos para ensinar essa Bíblia formosa, sobretudo por capítulos. Gostei muito também de ler por capítulos, porque há muitas pessoas que leem a cada capítulo, há tantos temas, e aí tantas coisas que as pessoas entendem, aí versos que não os entendem, e nós estamos lendo e compreendendo tudo, e pois isso é formoso. Assim que eu penso como seguir essa linha, de ler capítulo por capítulo para ver o que encontramos. Que tesouros vamos encontrar. Assim que, pelo dia de hoje, também vou pedir a todos os irmãos, das pessoas recentes e por primeira vez, que, por favor, me desculpem pelo tempo, porque vamos passar do tempo. Porque, para eu poder ler um capítulo todo, pois leva tempo, como eu falo tanto. Então, vão me desculpar. Mas saibam que, quando se faz os cultos normalmente, como de costume, nos domingos, em cada igreja, é de 1h30 minutos, cada reunião. Comigo, pois, às vezes demoramos 2 horas. Mas então eu peço que me desculpem, porque isso é uma exceção, por favor. E é isso, pois, de antemão lhes digo que me desculpe. E também, pois, eu gosto de cantar, a cantar ao Senhor hinos assim, sem a trilha musical. A capela, como se diz, então, vamos cantar hoje ao Senhor um hino. Se querem sentar vocês, pode fazê-lo. Os que estão lá se ajeitam, se sentam, se acomodem. E vamos abrir o hinário no hino 217, que intitula O que habita no abrigo de Deus. Quem foi o primeiro que habitou ao abrigo de Deus? Nosso Senhor Jesus Cristo. O Salvador, o Messias, quando veio à Terra e trabalhou como homem, se fez ser humano, então ele sempre esteve refugiado no abrigo de Deus. Ele foi o primeiro. Logo, seus seguidores, seus crentes, os filhos do Senhor, pois também os que fazem a vontade de Deus, também considerem-se que podem habitar no abrigo, no amparo do Senhor. Hino 217. Vamos cantá-lo. É um hino um pouquinho que necessita música, mas, bom, como vamos cantar com o coração, eu creio que nosso coração nos ajudará na melodia, o acompanhamento. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia con Él, comunión disfrutar, y yo siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia con Él, comunión disfrutar,
siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán 1010 por doquier, mas a él no vendrá mortandad. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo en él encontraré paz y profundo amor. Mi delicia con él, comunión disfrutar, y yo siempre su nombre alabar. A glória seja para nosso Deus. E assim vocês sentados, acomodados em seus lugares, os irmãos que estão nos templos, com sua Bíblia, porque vamos ler alguns versos da Bíblia. Vamos abrir em 1 de Coríntios, o capítulo 3. Aqui em 1 de Coríntios, capítulo 3, do verso 1. Hoje vamos estudar do verso 1 ao 13. E como título nós diríamos, aqui um subtítulo que diz colaboradores de Deus, falando, pois, dos apóstolos. Mas eu digo que melhor todos nós devemos dizer que sejamos bons servidores do Senhor. Ser bons servidores de Deus. Assim que vamos ler neste Coríntios, que foi uma carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, naquela época primitiva. Naquela época faz 2000 anos, mais ou menos. E aí nós vamos ler e vamos encontrar que estes escritos, que é a palavra de Deus, e que foi escrito e foi para pessoas de tantos séculos atrás. No entanto, isso é vivo e eficaz para o dia de hoje, para nossas vidas. Porque Deus é o mesmo, Ele não mudou, Ele nunca muda. Ele nunca passa de moda. Nunca. O Senhor é o mesmo e trata os seres humanos igual, como os tratou milhares de anos atrás, hoje também a nós nos dá o mesmo tratamento. Bênçãos para os obedientes, para os que o amam, castigo para aqueles desobedientes. E a cada um o Senhor lhe dá palavras de alento, palavras de ensinamento, de correção, lhes dirige, lhes ensina. O Senhor faz promessas e também o Senhor fala sobre castigo para os desobedientes. Isso faz Deus sempre. Através do tempo, o Senhor tem atuado assim com os seres humanos. Assim que por isso Paulo, como esse apóstolo diz que ele foi entre os apóstolos que andaram com o Senhor em pessoa, quando conviveram pessoalmente. Diz que ele foi como esse último apóstolo que conviveu pessoalmente com os outros apóstolos e o Senhor, porque depois dele se levantou muitos apóstolos e muitos profetas e muitos evangelistas, muitos servidores de Deus. Então, por isso digo, ser bons servidores de Deus. E diz o verso 1, e eu, irmãos, não pude vos falar como espirituais. Ele estava falando porque recordemos que já lemos o capítulo 1 e 2, onde ele está esclarecendo a doutrina
e analisando sobre a doutrina daquele tempo, das religiões poderosas e fortes que existiam, que eram os judeus e também os gentios. E ele estava ensinando o Espírito de Deus, hoje também nós aqui, diante do Senhor também, recebendo este ensinamento, porque para nós é igual. Recebemos igual, diz, não pude vos falar como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Isso é verdade. No dia de hoje também existe muitas pessoas, há muitas pessoas que têm maturidade na parte espiritual, entendem e compreendem os caminhos do Senhor e começam a amar a Deus, a seguir a Deus, começam a atuar e a proceder com maturidade, com esse conhecimento que Deus lhe dá e eles o recebem, porque no coração da pessoa está a humildade, está a sinceridade. Então, a essa pessoa, se lhe diz, você é um bom filho de Deus, você é um bom crente em Cristo, é um bom seguidor do Evangelho. Então, por isso lhes dizia, há espirituais, há esse verdadeiro crente no Evangelho. E disse um apóstolo, eu não lhes posso falar assim dessa maneira, senão como se fossem pessoas que não conheceram a Deus. Porque são crianças, atuam como crianças. As crianças, eles não têm esse raciocínio para tomar essas decisões e fazer as coisas com maturidade em relação à doutrina do Senhor e também em relação a todas as coisas da vida. Então, o apóstolo diz, vocês como crianças eu tenho que tratá-los outra vez, e não como pessoas com maturidade. Depois de tanto tempo de estar lendo a Bíblia, tanto tempo assistir à igreja, tanta profecia que escutaram, tantos milagres prodígios que têm visto na mão de Deus, tantos testemunhos do que Deus faz, vocês são testemunhas e não têm maturidade, não são mestres nem mestras, são crianças ainda. Isso lhes dizia o apóstolo, e se nós pensamos para hoje, estamos no mesmo. E lhes diz no verso 2, leite vos dei a beber, e não alimento sólido, porque ainda não erais capazes, nem ainda sois. Então, que tristeza, que o apóstolo Paulo não pôde lhes ensinar a doutrina profunda que Deus lhe havia revelado, porque eles não estavam capazes para entendê-la. E diz que somente o leite, seguir com o leite, assim que nós, hoje, pois acontece igual, quantas pessoas estão na igreja há muito tempo, como disse antes, estão na igreja 10 anos, 15 anos, e depois se retira da igreja. Por que se retiraram da igreja? Porque foram pessoas que não tiveram maturidade espiritual. Sempre foram crianças. Continuaram sendo crianças em todos os seus anos de experiência e assim ficaram. Isso é muito triste. Nós temos que orar e dizer a Deus e pedir-lhe tanto ao Senhor que nos ajude para que tenhamos maturidade. Nosso comportamento seja um comportamento sensato. E não tenha Deus que lamentar-se ou de entristecer-se conosco, senão que Deus sinta-se orgulhoso de nós. Por isso é que temos que ser bom o quê? Colaboradores de nosso Deus. E no verso 3, diz, sois carnais, pois havendo entre vós ciúmes, contendas e dissensões, não se chama isso ser carnais ou materialistas? Porque a pessoa materialista, pois é ciumenta. A pessoa materialista contenda. Esses ciúmes são da inveja, da cobiça, da inveja, de sentir inveja porque aquele tem mais do que eu. Aqui não está falando desses ciúmes nem de casal, senão são esses ciúmes que são a inveja, o egoísmo, a mesquinhez. São esses ciúmes. E diz contendas, dissensões, tudo isso é imaturidade das pessoas. Já estão há 10 anos, 5 anos, 15 anos e não mudaram. Porque, e diz em coisas tão simples, no verso 4 diz que em coisas tão simples como era, um grupo dizia, eu sou de Paulo, do apóstolo Paulo. O outro não, eu sou do apóstolo Apolo, ou do profeta Apolo. Então, Paulo diz, é nessas pequenezes, vocês estão ali
semeados, estão arraigados, acorrentados, em vez de ser livres e seguir em frente, progredir espiritualmente, ter maturidade. Então, ficaram ali estancados, quietos. Então, tornaram-se materialistas, continuam na vida material. E como podem ver que a vida material não é somente pensar em dinheiro, na riqueza, senão também isso. Todas essas fraquezas, todas essas invejas, ciúmes, contendas, avareza, egoísmo, rancores, todas essas dissensões, pelo ódio, pela inveja, pela cobiça, por querer trapacear, querer roubar o outro, querer enganar o outro, mentir-lhe. Todos esses pecados, ou fraquezas da carne e pecados também, são materialismo. Tudo isso é materialismo. Cada pessoa pensa para si. O que é invejoso está pensando para ele mesmo, porque quer ter mais e quer ter o do outro. Então pensa para ele. O materialismo é assim. As pessoas pensam para si mesmas. E o apóstolo então lhes dá esse exemplo simples. E vocês não estão se congregando para louvar e para glorificar a Deus por estar pensando nos grupos. No grupo de Paulo, no grupo de Apolo, para saber quem tem mais adeptos, mais seguidores. Então Paulo lhes disse, mas vocês não sejam materialistas. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Eles são servidores de Deus. Eles são servidores que vocês creram em Deus pela pregação deles. E no 6 diz, eu plantei, quer dizer, ele semeou a palavra, pregou a palavra pela primeira vez, diz Paulo. Apolo regou, quer dizer que Apolo acompanhou as pessoas depois que Paulo pregou, ensinou, deixou a doutrina e ele se foi, então ficou Apolo e ele foi que ficou ali com as pessoas, impondo mãos, falando-lhes, ensinando-lhes, aconselhando, orientando, consolando, insistindo para seguir adiante, orar, a louvar o Senhor, a trabalhar os dons. Aí diz, ele regou essa semente. Diz, o crescimento é Deus. Como é Deus que dá o crescimento, pois nós só o que fazemos é cumprir com nossos deveres. Nosso dever de ser bons servidores de Deus. Uns semeiam e outros são os que regam as plantinhas. E a colheita a recolhe, os frutos o recolhe nosso Deus. É isso. Assim é o trabalho no Senhor. E no verso 7 diz, de modo que nem o que planta ou semeia a planta é algo, nem o que rega a plantinha, pois tampouco é, senão que Deus é o importante que dá o crescimento. O 8, e o que planta, e o que rega, ou que semeia, são a mesma coisa, porém cada um receberá a sua recompensa conforme o seu trabalho. Então Deus paga as pessoas conforme o trabalho que está fazendo. Bom, que formoso é isso. Tem pessoas que gostam de evangelizar, gostam de falar às pessoas de Deus. Eu os admiro, os aplaudo. Porque eu, por minha timidez, não sou capaz de evangelizar as pessoas. Não sou capaz de falar com as pessoas. Mas há pessoas que falam e falam a todos e eu as admiro. E eles os trazem para que eles semeiam e eu sou a que rego as plantinhas. Então, aqui estamos regando a plantinha com o ensinamento, com a doutrina. Bendito o nome do Senhor. E Deus diz que Deus dá o pagamento a cada um. Então, vê que nada fica sem seu pagamento. Todo o trabalho que vocês façam, a forma como vocês sirvam a Deus, Deus lhes paga a cada um. Não sabemos a quem o Senhor irá pagar mais ou menos. Não sabemos quem vai ganhar um salário mais alto. Se é o que semeia ou o que rega. Vocês o que acham? Não nos interessa. O importante é que o Senhor nos tenha lá na eternidade com Ele, verdade? Isso é o importante. Bom,
No verso 9, diz: porque todos nós somos os colaboradores, diz o apóstolo Paulo, ele falando pelos demais apóstolos, também pelos demais pregadores e profetas, porque eles eram pregadores, profetas, evangelistas, eram colaboradores, eram tudo. E diz: somos colaboradores de Deus, e vós, os crentes, são a lavoura, o fruto desse plantio, dessa colheita, dessa semente que semeou. E Deus é quem? O edifício. Diz que Deus é o edifício. Que bonito esse verso 9. Somos colaboradores. Assim que o que impõe mãos é um colaborador. O que profetiza é um colaborador. O que impõe mão por cura é um colaborador. O que evangeliza, o que traz as pessoas, a congregação é um colaborador. Todos os que oram por cura, por doenças, por libertações, todos eles são colaboradores de Deus. E a cada um Deus vai dar a recompensa, seu salário. Por isso disse: nós somos os colaboradores e vós sois a lavoura. Sois o edifício de Deus. Então, olha que diz que nós vamos nos convertendo em um edifício de Deus. E segundo o verso 10, a graça de Deus que me foi dada, eu como perito arquiteto pus o fundamento, disse Paulo que ele como arquiteto pôs o fundamento e outro edificou em cima desse fundamento que Paulo fez. Quer dizer, Paulo semeou a semente, que é o mesmo que como perito arquiteto pôs um fundamento. Outro vem a edificar em cima desse fundamento, quer dizer, o que está regando a plantinha. Mas depois de regar a plantinha, tem que colher os frutos. Tem também que fazer uma manutenção às plantas. Então, isso é o que significa colocar outro pavimento, construir em cima desse cimento. Dessa construção, tem que continuar construindo. Diz que Deus é um edifício, que ele é o edifício que Deus está formando com sua igreja. Então, um edifício, pois, tem muitos andares ou muitos pavimentos, não? Tem. Então, vão construindo até que chega a ser um edifício muito alto. Essa é a vida espiritual dos crentes, dos seguidores do Evangelho verdadeiro do Senhor Jesus Cristo. Este é o serviço de todos, o trabalho de todos. Cada um está trabalhando, cada um está elaborando algo e trabalhando para que esse edifício se construa, se edifique e fique bem alto até que chegue ao céu. Porque esse edifício sim vai chegar ao céu, não como a Torre de Babel na antiguidade, que eles não conseguiram. Mas esse edifício sim, porque vamos estar na eternidade com Deus. Edifício grande. E diz que, segundo a graça, o verso 10, que Deus deu a cada um, diz, ele é o perito arquiteto, pôs o fundamento, outro vem e edifica em cima, mas cada um, diz, cada um de vocês tenha muito cuidado como é que você vai edificar em cima. Porque eu lhes deixei um fundamento firme, eu lhes deixei uma pedra, porque o fundamento que eu deixei foi pedras, essas pedras. Assim que tenha muito cuidado o que você vai colocar em cima dessa construção. O 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto. Paulo pôs um fundamento que foi a rocha firme, Cristo Jesus. Ele é a rocha, ele é o fundamento, ele é a pedra angular. E diz, ninguém pode pôr outro fundamento, não. Pode edificar em cima desse fundamento. O verso 12. E se sobre este fundamento, que é a rocha firme do que evangelizou, do que falou a palavra de Deus, alguém edifica ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, como quem diz, edificou sobre uma rocha.
Logo o outro vem e edificou no outro andar, o outro pavimento. Não sei como se chama no sentido arquitetônico. Bem, edifica em ouro. E outro vem e edifica em cima com prata. Mas vem alguém e edifica com feno, que é a grama que come o gado, ou a palha. A palha que nem sequer tem peso, o vento a leva. Essas pessoas vieram para edificar, em cima desse edifício, a edificar. Mas também sabe o que? Esse edifício o que é? Esse edifício também somos nós individualmente. Além disso, nós, todos reunidos, os homens e as mulheres no mundo que buscam a Deus, que buscam o Senhor Jesus Cristo, que vão conformar um edifício para Deus, um templo para Deus, todos, uma igreja. Além disso, nós individualmente, cada homem, cada mulher, somos o edifício. Minha vida espiritual é um edifício. Minha vida espiritual, alguém construiu o fundamento em meu ser, que foi a rocha, que foi o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor e criei. E logo eu comecei a escutar a Deus e sou dirigida pelo Senhor e sigo. E minha vida espiritual, então, tem sido construída. E certamente alguém venha construir sobre meu edifício, sobre minha vida espiritual, a trazer-me ideias, a tirar-me do caminho reto, a ensinar-me doutrinas equivocadas, doutrinas falsas, coisas erradas. Ou vem o inimigo, o diabo também, a pôr falsas revelações, ou falsos sonhos, ou falsas visões, para que minha vida espiritual vacile, para que eu caia, me desabe, para que me destrua. Então, aí nós somos cuidadosos. Cada um de nós somos um edifício. E cada um de nós, então, cuidamos de nossa vida espiritual, o que é que ouvimos das pessoas, e que é o que lemos na Bíblia, e como está nosso coração diante de Deus, para que Deus, então, nos guarda e nos proteja daqueles que edifica em cima. E então, assim mesmo, quando vem outras pessoas, algum ambicioso, algum materialista, os pregadores ambiciosos e materialistas, aqueles que pregavam o evangelho por dinheiro, por ambições, as coisas materiais da vida, porque se levantaram imediatamente, depois dos apóstolos estarem pregando a verdade do Senhor. Se levantaram falsos cristos, falsos profetas, falsos pregadores também, assim como na antiguidade. E eles começaram a edificar em cima da vida espiritual de homens e mulheres que já haviam ouvido a verdadeira palavra do Senhor e tinham sido cimentados com esse fundamento que tinha colocado Paulo, que era o Senhor Jesus Cristo. Mas eles, por suas ambições de dinheiro, de lucros, obter lucros, começaram a edificar em cima da vida dessas pessoas erros e mentiras, doutrinas erradas. Tudo isso aconteceu na igreja primitiva e de tal maneira que vinha depois os outros edificadores e começava a edificar em cima, a introduzir a idolatria, a introduzir as estátuas, a introduzir os ídolos, as pinturas, os santos, as santas, os personagens, a introduzi-los nesta edificação, nessa construção, começaram a edificar em cima. Até que, como ficou esse edifício? Pois esse edifício ficou que se desabava a qualquer momento. E a vida espiritual de cada homem, de cada mulher também se desabou. Então, foi uma idolatria, foi um paganismo. Assim falo por cima, porque isso é mais extenso falar desse tema. Mas estamos aqui falando, mais ou menos, para que vocês compreendam o que é isso, o que significa, o que um apóstolo aqui queria dizer, de como era que havia que edificar e sobre edificar. Todos aqui edificando em cima desta construção. Dessa construção que vem sendo ou toda a igreja, ou todo um conjunto de pessoas, ou também a vida espiritual de um ser.
E por isso então o apóstolo diz, a obra, no 12 estamos, não? Diz, se sobre este fundamento que é Jesus Cristo, alguém edifica ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se fará manifesta no dia que Deus se manifesta, o dia que Deus declara, o dia que Deus envia um terremoto, ou o dia que Deus se envia alguma força da natureza. Vamos olhar como está esse edifício. Então enviou um terremoto, o resultado é que o edifício caiu porque não estava firme. Somente teria o cimento e todo o demais, feno, palha, falsas doutrinas. Então desabou o edifício quando veio o terremoto. Bom, então isso aconteceu em uma parte. Agora, na parte espiritual simbólica, qual seria o terremoto? Estamos cimentados com o fundamento do Senhor Jesus Cristo, com seus dons espirituais, com a manifestação do Espírito de Deus. E vem alguém edificar em nossa vida espiritual e trazer-nos falsas doutrinas, falsos conhecimentos, falsas experiências, dizendo, olhe, é que ali está Jesus Cristo, um apóstolo, está ali em tal parte, está lá em tal cidade, lá é onde está Jesus Cristo, lá está Deus manifestando, você tem que ir lá e crer. Então, estão edificando em minha vida espiritual e também na de muitos, falsas doutrinas falsas, estão fazendo com falsos materiais e construindo esse edifício. Então, o terremoto vem, é o diabo. Vem o diabo. A vida do grupo, ou de uma igreja, ou de uma pessoa, homem ou mulher. Vem o diabo e transtorna sua vida espiritual. Ou engana e lhe diz, você não vai mais por este caminho. Você não lê a Bíblia, você não ora a esse Deus. Olha que a verdade é essa. Ore a essa estátua, a essa pedra, a essa madeira, e verá que você terá triunfos. Esse é o terremoto que pode vir também na vida. Então o quê? Como não estava cimentado, como tinha um fundamento, mas depois veio a palha, veio o que não serve, as doutrinas e os conhecimentos errados, então sua vida espiritual caiu. E você se convenceu, se deixou cair destas conversas, dessas filosofias, dessas crenças, destes fanatismos, você se deixou convencer e arruinou sua vida espiritual. Você se destruiu, seu edifício caiu, ficou no chão. E seguramente se você falou a muitas pessoas, então muitos caíram no mal e se destruíram sua vida espiritual. O edifício cai, desaba. Este é o ensinamento que está dando aqui o apóstolo. E como vocês podem ver, a eles nesta época aconteceu isso, a nós também. Hoje também acontece igual. Então, vamos aqui no verso 13 que diz, a obra de cada um se fará manifesta, porque o dia a declarará, pois pelo fogo, diz, pois pelo fogo será revelada. E a obra de cada um, de cada personagem, apóstolo, profeta ou pregador, o que tenha sido materialista, porque se deixaram levar pelo materialismo. Isso é o que Paulo está aqui dizendo, não se deixe levar pelas ambições e pelo materialismo, em pregar os erros, em distorcer os caminhos de Deus, por ambição, por lucro, não. Então diz, porque o dia a declarará, pois pelo fogo será revelada, e a obra de cada um, qual seja, o fogo aprovará. Mas agora nós vamos saber, vamos investigar o que significa esse verso 13. O que significa isso de que o fogo será, pelo fogo será revelada, e que a obra de cada qual o fogo provará. Se diz que se tem algo construído com feno e palha, pois vem um incêndio e tudo se queima. Então, literalmente e materialmente, se queima pelo fogo. Claro, o fogo a queima, e a obra de cada um, então, não ficou senão o ouro, os que havia construído com ouro, com prata e o fundamento principal. Isso foi o único que ficou do edifício. Mas então, nós dizemos, mas qual fogo? Sim, um incêndio. Mas no sentido espiritual, qual é? Por isso é onde eu digo a vocês que eu vou demorar um pouquinho, mas é que quero que leiamos aqui em Jeremias 23, 29,
para que nos fique claro o que é o fogo, quem é o fogo, que é o que faz o fogo. Em Jeremias 23, no verso 29. Rapidamente, irmãos, os que não encontram não têm a Bíblia, então me escute. Jeremias 23, 29 diz Deus, não é minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que espedaça a rocha? Aqui está dizendo Deus às pessoas, ao povo, lhes diz, minha palavra é fogo. Minha palavra é como um martelo que espedaça, destrói a pedra. Essa é minha palavra. Então, retemos isso, para que quando voltamos outra vez ao verso que estávamos lendo, podemos compreendê-lo facilmente. Agora buscamos em Amós, seguimos mais adiante, buscamos em Amós, que está depois de Daniel. Em Amós, capítulo 7, o verso 4. Já lemos que a palavra de Deus é fogo. Isso já lemos. Agora, o que diz Amós 7,4? Diz: o Senhor Deus me mostrou, assim diz o profeta Amós. É aqui o Senhor Deus chamava para julgar com fogo. Então, diz que é aqui o Senhor Deus chamava para julgar com fogo. O que significa? Quem entende você por julgar com fogo? Quando alguém julga, como julga? Com o martelo na mão, com a boca ou com os pés? Quando um juiz vai julgar alguém, quem usa do seu corpo? A boca, a palavra, não? A palavra. A boca. E diz, o Senhor Deus chamava para julgar com fogo. Então, o que significa? Que a palavra do Senhor é fogo. A palavra do Senhor é fogo. Não nos esqueçamos. E diz, consumiu um grande abismo e consumiu uma parte da terra. Então, podemos ver aqui a palavra de Deus. Não necessariamente teria que iniciar um incêndio, senão que com a palavra dele, destruiu, acabou, terminou, tirou de sua presença os desobedientes, julgou com fogo, com sua palavra. A palavra de Deus é como fogo que queima, que destrói, que acaba com tudo. Essa é a palavra do Senhor. Malaquias, passamos aqui a Malaquias. Malaquias que fica antes de Mateus. Em Malaquias 3, é que nós estamos examinando a palavra fogo. O que é isso de fogo? Porque assim temos que saber o que é fogo para poder entender e compreender. Malaquias 3:2. Que diz aqui o Senhor, aqui rapidamente leio. Aqui está Deus dizendo que vai enviar a João Batista, seu mensageiro, e enviar a pregar e preparar os corações, porque viria o Messias, o Salvador, e quando ele aparecesse, já os corações teriam que estar dispostos para ouvir a palavra do Senhor. E por isso enviou primeiro a João Batista, e por isso diz, eis que eu envio meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de mim, diz o Senhor. Virá de repente a seu templo, o Senhor a quem vós buscais. Então diz que ele ia baixar a seu templo. E o anjo da aliança, a quem vós desejais, diz o Senhor. Então diz, e quando apareça, esse anjo da aliança, quando apareça o Senhor a quem
E todo mundo estava esperando esperando que viesse, que aparecesse esse Messias, esse Salvador. E diz no verso 2: quem suportará o dia de sua vinda? Diz: quem poderá suportar o dia de sua vinda? Quem poderá ficar de pé quando ele se manifestar? Porque ele é como fogo. Fogo purificador, o fogo purifica. E como sabão de lavadeiro. Diz que o sabão serve para tirar a sujeira da roupa. E o fogo diz que purifica. E se sentará para refinar o 3 e purificar a prata. Porque purificará os filhos de Levi e os refinará como o ouro e como prata. Então diz que esse fogo, essa palavra do Senhor, era como esse fogo purificador. E quando o ouro e a prata, quando passa pelo fogo, dizem que se torna um líquido, um fluido, não é? Fluido. Se torna o ouro e a prata. Como será o fogo? De potente? Não, que esse metal tão duro que é e se torna, como se, eu digo assim, como é um líquido, mas não se diz líquido. Então, irmãos, o fogo. Estamos nós aqui falando de quando o apóstolo Paulo, que está dando esse ensinamento tão cuidadoso do Evangelho, sobre os que edificam, sobre os que pregam e voltam e pregam e formam igrejas e formam denominações, e vão e formam as denominações e formam muitas igrejas e vêm aqui, eles estão edificando em cima. E vamos saber então a obra de cada um. O Senhor irá declarar no dia assinalado sua palavra, que é fogo, a palavra do Senhor. Então aqui olha o que diz, que ele se sentará para refinar, porque o Senhor é fogo. Como ele era fogo, disse que iria refinar o ouro, a prata, por esse fogo. Será grata ao Senhor a oferta. Isso. Essa é a palavra do Senhor, é fogo. Passamos aqui a Lucas. Lucas nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas. Mateus, Marcos, Lucas. Em Lucas 12. Em Lucas capítulo 12, no verso 49. Agora sim vocês vão entender este verso. Assim que os que já encontraram Lucas 12, 49, leiam comigo. Vim para lançar fogo na terra, e como desejo que já estivesse aceso. Bendito é o Senhor. Fogo vim lançar na terra. A palavra do Senhor é fogo. A palavra do Senhor é o fogo que queima, que purifica, que limpa. Converte em ouro, diz o Senhor, diz, e se teus pecados forem vermelhos, como escarlate, como carmesim, serão brancos como a neve, porque o fogo os purificará. O fogo purificará a sua vida, seu coração, e você ficará branco como a neve. E disse o Senhor aqui, fogo eu vim lançar na terra, porque a palavra do Senhor foi fogo, desde que começou a pregar o reino dos céus. De tal maneira que muitos, diz a história, que muitos tapavam os ouvidos porque não queriam ouvir essas palavras, porque era um fogo que sentia em seus ouvidos. Os queimava suas consciências, não suportavam, não toleravam o calor desse fogo, e fugiam, e se tapavam, e se iam. Tira esse homem daqui, que se vai esse homem, não o queremos, não suportamos, não toleramos o que fala. Sua palavra é fogo, diz o Senhor, fogo vim lançar na terra. E o que desejo? Que já estivesse aceso, sim, já tenha um incêndio, porque começaram as divisões, começaram uns a crer nele, os outros não criam nele, uns sim, outros não, os outros vai, os outros vêm. Vamos fugir, vamos ver os milagres daquele homem que faz milagres, sinais e prodígios, os outros, não, ele é um mentiroso, não, venha, isso é o fogo, estava ali, queimando, estava fazendo das suas. O fogo está aceso, diz, já está aceso. Agora aqui em Hebreus, sem perder Coríntios, que é para onde vamos. Aqui em Hebreus 29.
que é adiante de Coríntios, Romanos, Gálatas, Tessalonicenses, segue Hebreus, Hebreus 12. Para os que buscam rapidamente na Bíblia, o que não, então, coloque atenção na leitura. Em Hebreus 12, 29 diz, leiamos todos, porque nosso Deus é fogo. Então, esse verso, que Deus é fogo consumidor, não é que seja mal, que não é que Deus seja um mal ou um perverso. Como podem ver vocês esse verso, havia-o considerado um Deus perverso, temível. Um Deus que deveria ter terror, medo. Não, porque nosso Deus é fogo consumidor. E o que é que faz o fogo? Tirar os pecados, limpar, queimar o imundo, queimar o mal, queimar todos os vícios, queimar as tendências pecaminosas, tudo aquilo que produz tristeza, amargura, solidão na vida dos seres, infelicidade. O Senhor, com sua palavra, que é fogo, começa a queimar simbolicamente, a queimar e destruir tudo. Então fica a pessoa limpa, fica curada, fica livre, cheia de paz, cheia de bênçãos, cheia de amor, de alegria. E deixa de ser escrava do diabo, deixa de ser escrava do pecado, de sua carne, de suas fraquezas. Essa palavra que é fogo consumidor o purifica, o limpa. O limpa. Então, esse verso não era para ter medo, senão mais bem dizer, a palavra do Senhor é fogo. E a palavra do Senhor fogo, e como fogo ele tira os males, tira as tristezas, tira as doenças. Porque a palavra do Senhor é um fogo que serve para queimar e tirar e limpar as impurezas e deixar tudo, o limpo, o puro, o que serve. Essa é a palavra do Senhor, esse fogo. Então, passamos a Coríntios 3, o verso 15, ou 13, o verso 13. Agora sim já entendemos o verso 13. Agora já o entendemos. Então, Paulo estava dizendo que nesse cimento vêm os outros a edificar em cima. Vêm mais pregadores, vêm mais apóstolos, mais profetas, vêm os grandes evangelistas a edificar, a ensinar a um povo, a uma congregação. E diz, eu trago doutrina revelada por Deus, eu trago o poder de Deus, eu trago o respaldo de Deus, eu vou orar por vocês e Deus fará milagres e sinais. Bom, muito bonito tudo que diz esse pregador, tudo que está oferecendo, vamos ouvi-lo. E começa a pregar e a ensinar as pessoas, a dizer-lhes, a edificar sobre um edifício já. E começa a edificar. Mas temos que olhar o que foi essa pessoa vai edificar. Porque se realmente é verdade o que está dizendo e se cumpre e se vê, então sim está edificando ouro, está edificando prata sobre o edifício. Mas se ele começa a dizer, não, tem que venerar a mim, vocês têm que ir adorar ali em tal lugar, tem um lugar especial é lá onde está Deus, e Deus está somente lá e vocês têm que viajar para lá e pagar e fazer isso e o outro, então já. Se ele começa então, não está edificando ouro nem prata, está edificando madeira, feno, palha, isso é o que está aí edificando. Destruindo a vida espiritual de uns quantos e destruindo a vida espiritual de um homem e uma mulher. E por isso diz no verso 13, a obra de cada um se fará manifesta. Porque aqui estamos falando dos servidores de Deus, estamos falando dos colaboradores de Deus, estamos falando dos apóstolos, profetas, pregadores, evangelistas, mestres, pastores, estamos falando deles. E diz o 13, a obra de cada um se fará manifesta, o dia a declarará, pois pelo fogo será revelada. O que vocês entendem pelo fogo será revelada? A palavra do Senhor é o que vai dizer, essa é a minha verdade, esse é um mentiroso. Você é um mentiroso. Você é um falso. Assim como quando os apóstolos estavam pregando e fazia milagres e sinais, e veio um homem, creio que Simão o Mago, fala em Atos, e ele disse,
E eu vou lhes dar dinheiro para que vocês me deem desse dom que vocês têm, porque eu quero ter esse dom. Para que eu também vá por lá e comece a fazer milagres às pessoas. Ah, mas eu sim vou cobrar-lhes dinheiro, porque isso não é grátis. Então eu lhes cobrarei, eu tenho dom, vocês me dão, me vendem, e eu dou a vocês. Pelo dom me dão, eu vou e me faço milionário e me faço muito rico. O apóstolo imediatamente lhe diz: é um falso, é um hipócrita, é um mentiroso, vai-te daqui, e que teu dinheiro pereça contigo. Palavra do Senhor, palavra do Espírito Santo, fogo. Fogo saiu para ele. Tua palavra pereça contigo. Pereça. Que se queime no incêndio e te destruirás. Porque essa é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor serve para purificar e limpar. Mas também, quando alguém dizia ao Senhor: Senhor, e em quem vamos crer? Que vamos fazer? Se tu tens palavra de vida eterna, tu tens palavra de vida eterna. O que nos espera? Aonde vamos? A quem ouviremos? E o Senhor lhes disse: é bem-aventurado, porque a salvação veio hoje a ti. A tua casa chegou a salvação, a tua vida, porque estava o fogo purificando-lhe. O fogo estava purificando o seu coração, sua consciência, seu ser, e ele estava se arrependendo, se limpando e dizendo: Senhor, eu creio em ti. Porque sua palavra é fogo, está me limpando com esse fogo purificador, que está tirando todo o mal que há em mim e está fazendo de mim uma pessoa pura, limpa, está me fazendo brilhar como ouro, Senhor. Porque essa é a tua palavra, fogo. Então tu dirás, aqui quando diz pelo fogo, será revelada, porque é Deus o que se vai encarregar, usando a seus seguidores, a seus colaboradores sinceros, usando-os para desmascarar aos falsos e aos mentirosos e aos hipócritas e aos ambiciosos e todos aqueles, aos materialistas. Isso é, a palavra fogo, pelo fogo será revelada. E a obra de cada um, qual seja, se é obra boa ou se é obra má. O fogo vai prová-la. O fogo vai definir. Tu é meu filho. Tu é um verdadeiro crente. E ao outro lhe diz: tu já está condenado por tua necessidade, por tua rebeldia, por tua ambição, por tua hipocrisia. Essa palavra, que é o fogo do Senhor, é o que se encarrega de provar, de julgar. Ele julga, porque sua palavra é fogo. A um lhes dá vida eterna, a outros condenação, mas não sem antes ter permitido que todos tivessem ouvido sua palavra, seu caminho de salvação. Esse fogo. Então já entendemos sobre o fogo. Já não vamos ignorar aqui o que está significando. E também na parte física, literal. Se tem um incêndio nesse edifício, não. Se esse edifício fosse físico, pois também com feno e a palha, pois se queimava o edifício, e aí então se destruiria. E no verso 14 diz: se permanecer a obra de alguém, de algum evangelista ou apóstolo profeta, que se chama pregador de Deus, se permanece sua obra que edificou em cima, se permanece firme, então Deus lhe dará sua recompensa. O 15, se a obra de alguém se queima, ele sofrerá perda. Ele também diz, mas o mesmo será salvo, mas com muito esforço e por fogo. Sofre perda, porque se lhe queimou o edifício. E ele mesmo, sua vida espiritual, por andar mal diante de Deus. Então, depois ele tem que humilhar-se e fazer não sei quantas coisas para pedir a Deus misericórdia. E se Deus tiver misericórdia, pois também vai prová-lo por fogo. Vai lhe pôr muitas provas e vai lhe acontecer muitas coisas na vida para que ele suporte, tolere e se arrependa, então poderá ser salvo. A este personagem que dizia ser um grande profeta, ou grande apóstolo que veio não sei de onde, que apareceu em uma montanha.
que apareceu por lá em um lugar escondido, recôndito do mundo. Então diz que cada um tem que ser provado e passado por esse fogo, a palavra de Deus. Assim que nós, como filhos obedientes do Senhor, devemos ter a nosso Deus, que sua palavra é fogo, mas para que ele me purifique mais e mais. Não para que vá me castigar o Senhor, não para me pôr provas difíceis, das que eu tenha que suportar, sofrer e chorar na vida, não. Não demos motivo ao Senhor, e verá que Ele sempre estará sua palavra como fogo em nós, mas para progresso espiritual, não para perder, senão para nossa bênção. Sejamos filhos e também sejamos bons servidores de Deus, sinceros. Sinceros porque hoje nós estamos aqui edificando, aqui estamos construindo, edificando. Eu penso, o dia que eu não esteja, que eu já tenha que estar na presença de Deus, quem virá me substituir, a edificar em cima, eu digo, Senhor, que venha me substituir, que me supere, que faça as coisas 100 vezes mais do que eu faço. Isso eu peço ao meu Deus, que o edifício siga assim acima, que o trabalho seja perfeito, peço ao Senhor. Isso eu peço com todo o meu coração. No verso 16, então, diz o apóstolo, vocês não sabem, vocês ignoram que sois santuário de Deus? Vocês ignoram isso? Diz, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Assim que se alguém de vocês, meus queridos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, se alguém destruir o santuário de Deus, destruir corações de muitas pessoas, ou o coração de um ser, ou mesmo sua vida, ou você mesmo que é santuário de Deus, se você o destruir por sua necessidade, por sua ambição, rebeldia, por lucro, pelo que seja, se você o destruir, se destrói você, o seu santuário, que é santuário, e destrói os demais, enchendo a cabeça de ideia de coisas. Então, o que faz Deus? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus também vai destruí-lo. Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, ao qual sois vós, é sagrado. E como é sagrado, nós, nem os pregadores, nem os grandes evangelistas, nem aquelas grandes denominações que dizem ter razão, ter a Deus, que se cuida muito, que está edificando em cima. E nós aqui que estamos sob a promessa do Senhor, que estamos aqui com essa congregação, que o Senhor há mais de 50 anos disse, congreguem-se que eu vou respaldar e vou abençoar. Então o Senhor aí pôs um fundamento em cada coração, e o Senhor é que está respaldando essa igreja, essa congregação. Mas o diabo está aí pronto, atento à porta, esperando que tenha algum hipócrita, algum ambicioso, algum mentiroso, algum falso, algum que não, que gosta, que tem ambição a ter as coisas. Então o diabo diz, olha, tu é o eleito, sim, é bom candidato, vem comigo. Então vamos destruir esse edifício, vamos acabar com cada edifício. Não. Nós sejamos firmes, sejamos de convicção, seguros no que cremos. Amemos a Deus sem nenhum interesse material. Tira dos nossos corações toda ambição, cobiça, inveja, toda usura, toda avareza. Tirar esse materialismo e fazer o trabalho com sinceridade para nosso Deus. Edifiquemos todos, porque todos somos os edificadores. Como lhes dizia, que os que impõem mão, todos aqueles que trabalham, que orientam, consolam, os que falam às pessoas, os que evangelizam, todos são edificadores deste edifício. Então, tem que cuidar do que você edifica em cima, nesse edifício gigante. E também não nos esqueçamos que somos o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós e que a Deus não podemos decepcionar.
E diz que se alguém destrói o santuário, pois que o Senhor também o vai destruir lá no inferno, lá na eternidade, no fogo eterno. Essa é a destruição. Então diz já no verso 18, o apóstolo disse, já vocês se querem ser nécios ou enganar-se a si mesmo, isso é problema seu. Diz, ninguém engane a si mesmo. Se alguém entre vós tem-se por sábio, segundo este mundo, faça-se ignorante, porque você deve ser humilde e simples e deixa-se ensinar por Deus. O 19, porque a sabedoria deste mundo, do mundo, é insensatez para Deus. E isso é verdade. É uma insensatez para nosso Deus, a sabedoria desse mundo. Mas a sabedoria de Deus é perfeita, é formosa. É o que perdura e é o que realmente faz boas obras e grandes maravilhas na vida. Na vida do ser, do que o tem e do que trabalha para os demais. A sabedoria que dá Deus. E no verso 20 diz, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vãos, sim. Assim que ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Não vão se gloriar nos filósofos, nos grandes sábios, nos grandes entendidos. Eles disse, e tenha muito cuidado em fazer essas divisões de que eu pertenço ao grupo de Paulo e o outro pertence ao grupo de Apolo e de Cefas, e então e aí lhes repreendeu o apóstolo. A nós não acontece porque damos graças ao Senhor, porque até agora o Senhor tem nos ensinado de que nós seguimos ao Senhor, louvamos ao nosso Deus, o honramos, o glorificamos, amamos e queremos a nossos irmãos, os que servem a Deus, os amamos e os consideramos, oramos por eles, mas nosso Deus é o primeiro. Então, damos graças a nosso Deus. Então, por isso, Paulo diz, ninguém se gloria nos homens, porque tudo é vosso, diz. Assim que seja Paulo, ou Apolo, ou Cefas, ou o mundo, seja a vida, seja a morte, o presente, o porvir, tudo é vosso, tudo Deus lhes entregou em vossas mãos. As coisas para que vocês as vivam e as desfrute, para que vocês se distraiam, diz o 23, vós sois de Cristo, e Cristo é Deus. É de Deus. Bendito e louvado o nome do Senhor. Eu espero que nosso Deus tenha feito hoje um milagre em nossas mentalidades, que possamos nós entender e compreender sua palavra, fazer sua vontade, e que sejamos firmes e tenhamos convicções cada dia mais. Bendito e louvado o nome de nosso Deus. Vamos orar, meus queridos irmãos, e vamos pedir a nosso Deus, a dar-lhe graças e também a clamar ao Senhor pelos pedidos, por doenças, bruxarias, feitiçarias, desejos do coração. Vamos estar na presença do Senhor. Pai Santo, obrigada, eterno Deus, Criador dos céus e da terra. Nosso Deus poderoso, nosso Rei, nosso grande Salvador, nosso Senhor. Grande é Senhor, justo, misericordioso e clemente. Bendito para sempre, bendito pelos séculos dos séculos, meu Senhor. Obrigada, eterno Deus, por sua misericórdia, por seu amor. Estamos aqui, Senhor, na sua presença. Olha todos os irmãos de diferentes lugares do mundo. Olha, Senhor, todas as congregações, todos os irmãos reunidos, que todos te clamam, te louvam. Algumas pessoas que estão recentes, pessoas que vieram pela primeira vez. Também, olha a todos, abençoa-os, limpa suas consciências, limpa e purifica, já que tu és esse fogo que purifica, meu Senhor, e que tua palavra é assim, fogo, que limpa a alma. Obrigada, Senhor, por esse grande privilégio que nós temos de ter conhecido seus caminhos, de haver conhecido tua palavra, tua verdade. Ajuda-nos a seguir por este caminho formoso, meu Senhor. Ajuda-nos a seguir adiante. Dá-nos valentia, dá-nos força para seguir, dá-nos ânimo. Tira, Senhor, a tristeza, a amargura. Tira a depressão de muita gente, de muitas pessoas que estão tristes. Aqueles que não desejam viver, porque se sentem desconsolados, desolados o coração. Dá-lhes alegria, Senhor. Ajuda a cada um, meu Senhor. Mostra-lhes em sonhos. Dá-lhes alegria, dá-lhes fortaleza, ensina-lhes. Mostra-lhes o caminho para que cada um deles também gozem, assim como nós estamos gozando da tua palavra, da tua presença, gozando aqui, seguindo por este caminho. Obrigada, Senhor, que todos tenham essa oportunidade, Senhor, de conhecer-te, de seguir adiante.
Obrigada, meu bendito Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, nosso Deus eterno, que Tu é nosso Criador, nosso dono, meu Senhor. Tu é o dono da vida, quem nos deu a vida, Senhor. E te peço, Senhor, neste momento, que estenda sua mão, Senhor, sobre todas as pessoas, homens, mulheres, anciões, crianças de todas as idades, que estão doentes, que estão em hospitais, doentes em seu leito, em sua cama, na sua casa, doentes. Todas aquelas pessoas também que não podem raciocinar, que estão sendo atados pelo diabo, acorrentados, escravizados pelo demônio, pelas bruxarias, as feitiçarias, e as maldições. Tem muitos que estão sofrendo, aprisionados em um cárcere. O diabo os tem dessa maneira, sofrendo. Essas pessoas sofrem e fazem sofrer suas famílias. Senhor, tenha misericórdia, Pai Celestial. Tira, Senhor, todas estas cargas, as ataduras e correntes, todas essas amarguras e sofrimento, e limpa cada um e purifica, meu Senhor. Obrigada, meu Pai. Tem misericórdia, Senhor, de todos os irmãos, as irmãs que estão clamando a Ti, que estão orando por seus seres queridos, pedindo milagres e sinais, pedindo misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Obrigada, Pai Santo, no nome glorioso de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Obrigada, meu Senhor, porque Tua misericórdia e Teu amor é para sempre. Ajuda-nos, Senhor, a louvar-Te e bendizer-Te. Glorificado é, meu Senhor. Obrigada, Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém. A honra e a glória seja para nosso Deus. Vamos cantar ao Senhor o coro 146, Eu Amo a Cristo. Coro 146. Yo amo a Cristo, Él es mi amigo, me ha sanado, ha salvado, poder me ha dado, pues me ha limpiado de gozo y fe y de santo amor. Yo amo a Cristo, Él es mi amigo, me ha salvado, me ha sanado, poder me ha dado, pues me ha llenado de gozo y fe y de santo amor. Glória a nosso Deus por sua misericórdia. Obrigada ao Senhor. Que meu Deus abençoe a todos, a todas. Obrigada. Os amo com todo o meu coração. Muitos beijos para as crianças que sempre querem que eles mandem um beijinho. Um abraço para todos vocês e aqui também meus irmãos que estão comigo. Que meu Deus abençoe a todos grandemente. Obrigada e até breve. Deus os abençoe.